Oi, boa tarde. Hoje, no dia 14 de julho de 2016, farei o primeiro vídeo falando da palavra de Deus. A palavra de hoje está no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo do 15 ao 17, que está escrito: Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, e fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, aqui na palavra de Deus nos ensina que não são todas as vezes que as nossas orações são atendidas. Aqui o povo de Israel estava contra a palavra de Deus. Eles estavam fazendo aquilo que era incorreto aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, ainda iam oferecer sacrifícios a Deus, ainda iam em oração, mas aquele coração deles não estavam puros e retos diante do que o Senhor nos ensina. Eles estavam com um coração perverso, um coração voltado mais à vontade da carne do que na vontade de Deus. E aqui nos ensina que a gente deve ter uma essência verdadeira da religião, não aquela vida religiosa, mas no sentido de que a gente deve ter uma essência verdadeira de Cristo. A gente deve ter um coração puro e santificado diariamente, de acordo com a palavra de Deus, porque assim como o povo de Israel, no tempo do profeta Samuel, quando eles pediram um rei para Israel, pediram que Samuel orasse para que Deus enviasse um rei para o povo de Israel. Só que Samuel ele foi esperto. Ele sabia que se orasse, Deus não iria atender a oração dele. Quando ele pedisse a Deus um rei, Deus não iria ouvi-lo. Por mais que ele tenha sido profeta, tenha sido um homem reto, íntegro perante a Deus, por mais que ele fosse um juiz, por mais que ele fosse uma pessoa realmente temente ao Senhor, ele tomava conta do povo, ele que cuidava do povo. Ele era um instrumento de Deus para cuidar do povo, para exortar, para ensinar. Então, ele sabia que o povo não estava de acordo com a palavra de Deus. Ele sabia que por mais que o povo pedisse um rei, eles não iriam ser atendidos, porque no meio deles haviam deuses estranhos. Tem gente que muitas das vezes perguntam: ó Deus, por que minhas orações não estão sendo atendidas? As pessoas se questionam por que as orações não estão sendo atendidas, porque na própria palavra de Deus diz que a gente deve se deleitar no Senhor porque Ele realiza os desejos do nosso coração, mas que para isso exista, para que Ele realize os desejos do nosso coração, o nosso coração deve estar puro, deve estar santo e santificado diante de Deus. Por quê? Samuel pediu para que aquele povo tirasse primeiro os deuses estranhos que havia no meio deles. Antigamente eram os deuses de quê? Os deuses de barro, os deuses de madeira. Só que hoje, além de existir essa idolatria, além de hoje existir uns deuses que a gente pode pensar que são somente deuses de barro, imagens de esculturas, mas existe também um Deus que é um vício, um Deus que é uma droga, o Deus que é uma bebida, o Deus até mesmo que é aquele orgulho que muitas das vezes as pessoas preferem sentir aquele orgulho de não, aquela vontade de não perdoar. E essa dureza de coração, essa soberba, essa falsidade, fingimento, Deus não se agrada e não vai ouvir a oração destas pessoas. Então, como a gente vê aqui em Isaías, que eu acabei de ler, o povo não estava seguindo as ordenanças, as prescrições morais e éticas do Senhor.
Eles preferiram fazer as próprias vontades, só que os sacrifícios que eles faziam não eram um sacrifício de coração, não era um sacrifício que vinha realmente da alma, do espírito, algo verdadeiro. Era algo que vinha por questão assim de costume. Quando você tem costume de fazer alguma coisa, por exemplo, você se acorda, escova os dentes, toma café. Então, eles faziam aquilo por costume, não por vontade de adorar o Senhor realmente. Então, Deus diz aqui em Isaías 1,15 que as orações deles não eram atendidas porque as mãos deles estavam sujas. Porque as mãos daquele povo estavam sujas de sangue. E aqui nós podemos extrair muita coisa boa, muita coisa que a gente pode aprender através dessa palavra. Porque a gente deve sempre analisar nossas atitudes. Por exemplo, a gente deve examinar nossa vida. A gente tem que ver se o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus. Porque Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era uma pessoa sem malícia, uma pessoa pura, uma pessoa realmente que temia a Deus, que independente da situação, independente do erro, ele sabia que dependia de Deus em todos os momentos. Mesmo quando ele pecou, mesmo quando ele adulterou com Batseba, por mais que houve pecado, houve realmente, ele era humano. Só que ele não descontou, ele não disse que a culpa era de Deus. Em nenhum momento ele chegou para Deus e disse: ah, Deus, a culpa é sua, você não me avisou, Não, ele reconheceu o erro dele. Pode ler lá em Salmo 51. Ele se arrepende de todo o coração e reconhece que a falha era dele. Então muitas das vezes a gente não reconhece os nossos próprios erros. A gente vê muitas qualidades, a gente quer muitos elogios das pessoas, mas às vezes Deus usa pessoas para nos exortar, para nos mostrar aquele erro que está no nosso coração, porque é por causa dele que nossa oração não está sendo atendida, é por causa dele que a nossa vida não está sendo transformada, e é por causa dele que muita coisa boa não tem acontecido. E como aprendemos também que Deus ele nos ensina também que a gente deve ter uma vida para entrar no reino do céu, a gente tem que ter uma vida como de uma criança. Ou seja, uma criança, ela tem o pecado original. Só que ela não tem aquela malícia que um adulto tem. Ela não tem aquele medo, aquele receio, aquele pavor. Porque uma criança, ela tem a pureza, ela realmente se entrega, ela confia. Se ela tá com um amiguinho, discute com um amiguinho quando tá brincando, minutos depois elas já estão juntas novamente. E até tem pais que colocam a malícia no coração da própria criança, dizendo: ah, não perdoe não, não ande com o filho de fulano não. Mas isso é um erro muito grande, porque Deus quer que a gente seja como elas, como uma criança sem malícia, com a pureza, com a liberdade de perdão, porque elas liberam muito perdão, liberam muito amor. E a gente deve viver de acordo com o que Deus nos ensina. A gente deve ter um coração puro, um coração cheio de amor, capaz de perdoar qualquer situação. Se alguém pisou no seu calo, é muito melhor você chegar para essa pessoa e dizer: olha, você errou comigo, eu não gostei, isso e aquilo outro. É melhor você chegar para a pessoa e pedir perdão a ela do que guardar aquela mágoa, porque talvez seja uma mágoa que tenha impedido a sua oração chegar aos ouvidos do Senhor. Os filhos de Israel, o povo de Israel, eles erravam muito na questão de deuses. Eles tinham os deuses deles, porque eles viam aquilo em outros povos e acabavam tomando para si também. E muitas das vezes as pessoas são muito influenciadas por outras. Como também está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, às vezes
Tem pessoas que andam do nosso lado que não são uma boa influência para a gente. A gente, ao invés de influenciá-las para a palavra de Deus, para se voltar o coração para o Senhor, a gente que é influenciado por essas pessoas. E não pode ser assim. A gente que tem que influenciar e não serem pessoas influenciadas. Porque através das nossas vidas que aquela pessoa vai ser salva. É através das nossas vidas que aquela pessoa vai ver realmente a vida de Jesus agindo. Através das nossas vidas. Então, essa palavra que eu quis deixar essa tarde, que a gente possa tirar os nossos deuses estranhos dos nossos corações, examinar as nossas atitudes, examinar aquelas coisas que desagradam realmente ao Senhor. A minha oração, a sua oração todos os dias deve ser essa, que a gente deve pedir ao Senhor para nos revelar aqueles erros, aquelas falhas, aquilo que tem impedido realmente de ter aquela pureza, aquela leveza, aquele amor verdadeiro por Deus, para que Ele possa ouvir as nossas orações, e não somente por esse interesse, eu quero que Deus purifique meu coração para que Ele possa ouvir minha oração, para que Ele possa me dar vitória. Não, para que realmente a gente possa ter um coração puro, para que a gente possa ter aquele coração, aquele amor, sem interesse nenhum em ter algo em troca, porque é natural para a vida de um cristão, daquele que serve a Deus, fazer a vontade de Deus e as bênçãos o acompanhar, e não ele acompanhar as bênçãos, é as bênçãos que devem nos acompanhar. Ou seja, a nossa oração deve ser essa, a gente deve pedir a Deus que Ele nos mostre, nos revele. Se a gente tiver dificuldade em ver aquilo que a gente deve mudar, que a gente possa pedir sensibilidade à voz do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente possa reconhecer as nossas falhas, porque tem muita gente que é orgulhosa mesmo, tipo, tem um erro, reconhece esse erro, mas finge que não ouviu. Mas a gente deve ter essa sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito Santo, ao ouvir a voz de Jesus Cristo. Então a gente deve pedir essa sensibilidade ao Senhor, a gente deve pedir esse reconhecimento, que Ele nos mostre aquilo que a gente deve mudar. E que Ele use pessoas para nos exortar também, porque é através da exortação, é através dos reconhecimentos das nossas falhas que a gente vai sendo aprimorado e vai sendo amadurecido na caminhada com Deus. Então, essa deve ser a minha oração, e essa deve também ser a sua oração. Reconhecer os deuses estranhos do coração, reconhecer o orgulho, a soberba, talvez a vaidade ou outras coisas ruins que não agradam ao Senhor, para que Ele possa mais uma vez se voltar para as nossas vidas, voltar os olhos para você, voltar os olhos para nós e nos perdoar. Porque Ele se agrada quando a gente se arrepende, Ele se agrada quando a gente reconhece que somos falhos, reconhece que somos humanos. E Ele quer isso, Ele quer que sejamos totalmente dependentes dEle, somente dEle. Em nome de Jesus, é essa palavra que eu deixo hoje para você e para cada um de nós. Amém.